Olá, pessoal. Nós vamos ver hoje um grupo bastante importante, ao qual nós costumávamos chamar no passado de répteis. Até há vários anos atrás, essa aula tinha o título de répteis. Mas, como vocês devem ter visto, logo numa das primeiras aulas, nós hoje chamamos esse grupo répteis, ou pelo menos o escrevemos entre aspas. E vocês já devem ter imaginado do porquê disso. Répteis são um grupo parafilético, eles não são um grupo natural. Por que eles são considerados parafiléticos? Porque eles deixaram de fora as aves. As aves fazem parte, dentro da filogenia atualmente aceita, deste grupo. Mas o nome antigo répteis eliminava as aves desse agrupamento. Portanto, hoje, esse grupo, que inclui as aves, não se chamaria mais reptília ou répteis, mas diapsida. E nós vamos entender daqui a pouco qual é a origem desse nome, qual o significado desse termo diapsida. Se nós incluirmos os mamíferos, né, que saem logo aqui nessa primeira divergência do clado dos amniotas, nós vamos ter o grupo que começamos a ver na aula passada. Né? Foi mencionado na aula passada os amniotas. Os rissanfídeos não são amniotas, né, anfíbios, não possuem a membrana do amnion, né, revestindo o embrião, mas todos os grupos dali para frente já apresentam essa estrutura. Então, vejam bem aí o grupo que foi estudado na aula passada, os rissanfídeos, né, a tráquea, que compõem três ordens, Gymnophiona, Cecílias, a ordem Caudata, das salamandras, e a ordem Anura, que são os sapos, rãs e pererecas, que não tem cauda, daí o nome Anura. Na aula de hoje, nós vamos estudar uma outra divergência desse clado tetrápoda. Então, aqui para cima, olha, vocês estão acompanhando, estão os anfíbios, os anfíbios. Daqui para baixo está esse clado amniota, que se divide em duas grandes vertentes. A primeira, que é essa aqui para cima, né, diapsida, e outra lá embaixo, que não aparece aqui, mas vai ser tratado daqui a 2 semanas, que inclui os mamíferos, os sinapsidas. Tá? Bom, dentro desse clado diapsida, nós vamos verificar que também existem duas divergências filogenéticas aqui. Esse ramo deu origem a todo esse grupo aqui, tá? Que está dentro da caixa verde, e esse ramo aqui mais para baixo dá origem a um outro grupo que nós encaixamos dentro de uma caixa azul. Tá? Na aula de hoje nós vamos tratar desse grupo, na próxima semana, desse grupo aqui. Esse grupo da caixa verde é o grupo chamado de Lepidossauromorpha, que também pode ser chamado de Lepidossauria, contrastando com outro grupo, Archosauromorpha ou Archosaura. Esse grupo inclui alguns nomes, que talvez vocês não conheçam todos em detalhe, e esse grupo também, ele é um pouco mais diverso em termos de formas do que esse aqui. Ok? Então, antes de passarmos para o próximo slide, percebam que tem um grupo que ficou em nenhuma caixa, nem na vermelha, nem na verde e nem na azul. É o grupo dos testudines. Então, por que será que eles estão aí num limbo filogenético? Né? Os testudines consistem nas tartarugas, nos cágados, nos jabutis, e nessa filogenia atualmente aceita, eles não estão nem em Lepidossauria e nem em Archosaura, mas eles formam um grupo irmão com os Archosauromorpha. Ok? Então, nós vamos ver mais tarde onde é que eles se encaixam aí. Dentro de Lepidossauromorpha, então, voltando, olha, agora nós vamos tratar nessa aula desse grupo, dos grupos que compõem Lepidossauromorpha, dentro dessa caixa verde. Então, dentro de Lepidossauromorpha, né, apareceram algumas novidades evolutivas muito importantes, como pele resistente, seca e keratinizada, que é uma das garantias de que os animais que possuem essas características não vão morrer secos no deserto. Isso possibilitou que
o ambiente terrestre pudesse ser ocupado até naquelas situações em que o clima é bastante inóspito, em que a umidade é bastante baixa. Também, outra aquisição importante que nós vemos na filogenia do grupo é o aparecimento de uma musculatura que controla, né, as maxilas, e essa musculatura ela está inserida em alguns buracos, em alguns orifícios que existem na região temporal do cérebro. Nós vamos ver logo, logo o posicionamento dessas fenestras, desses orifícios. São eles que ajudam o controle muscular das maxilas. Outra aquisição importante, outra novidade evolutiva importante em Lepidossauro é a fecundação externa, a presença da membrana amniótica, né, que garantiu que o embrião se desenvolvesse num ambiente líquido, né. Então, eu me lembro que o Felipe falou na aula passada, o ovo amniótico, ele não é independente da água. O ovo pode ser posto em qualquer lugar, mas para que o embrião se desenvolva, é necessário que exista um meio líquido no seu entorno. E isso é possível graças à presença da membrana amniótica. E o ambiente terrestre também possibilitou a eliminação de excretas por rins metanéficos, que apresentam alta concentração de nitrogênio na forma de ácido úrico. Então, num cocô de lagartixa, como esse aqui, a parte escura, né, são as fezes propriamente ditas, e a parte esbranquiçada são resíduos nitrogenados de uratos, de ácido úrico. É o que geralmente sai pela cloaca dos Lepidossauro. Então, vamos falar das fossas cranianas temporais. Fossas porque são buracos e temporais porque estão na região temporal do crânio. Nós vemos aqui 4 padrões distintos. Um padrão que não apresenta nenhuma fossa temporal nessa região. Esse padrão é chamado de anapsida, né? Sem os buracos, sem os orifícios. Esse outro padrão, euriapsida, ele apresenta uma única fossa temporal na região superior. Quando eu falo única fossa, é de um lado só. É claro que o outro lado tem a outra fossa. Então, na verdade, são pares de fossas quando elas estão presentes. O padrão sinapsida reúne uma fossa temporal na região inferior, uma de cada lado do crânio, e os diapsida apresentam 2 fossas temporais, uma superior e uma inferior, de cada lado da região temporal. Essas fossas cranianas, elas evoluíram possivelmente a partir de um vertebrado basal que não tinha nenhuma fossa. Então, hoje, as filogenias atualmente aceitas, né, elas colocam na base da evolução dos vertebrados um ancestral comum que não apresentava nenhuma fossa temporal, que era aquele padrão chamado de anápsido, ok? Bom, desse padrão basal anápsido, nós vemos o surgimento de 3 situações. Uma delas é o que os mamíferos apresentam, o padrão sinápsido, com uma única fossa na região inferior, na região temporal e posicionamento inferior. Aqui no meio, nós vemos o padrão diápsido, em que as 2 fossas estão presentes. Então, os 2 pares, um par superior e um par inferior. Essa forma, ela é compartilhada hoje por todos esses grupos aqui. As aves, os lagartos, as cobras e as tartarugas. Mas reparem que as tartarugas não apresentam nenhuma fossa craniana temporal. Será que, então, ela é resultado direto da evolução de um vertebrado anápsido? Estudos mais recentes concluíram que as tartarugas perderam o seu par de fossas temporais. Então, elas são resultado da evolução de linhagens diápsidas, mas por modificação, por perda dessas estruturas, o crânio das tartarugas viventes, né, é anápsido, ou seja, não apresenta fenestras temporais. Nós vamos falar disso mais à frente. E um terceiro padrão, euriápsido, é aquele que apresenta um único par na região superior da região temporal do cérebro. E nenhum vertebrado vivente apresenta esse padrão euriápsido hoje. Mas eles estavam presentes nos placodontes, nos ictiossauros e nos plesiosauros.
Essas fossas cranianas temporais, elas são importantes porque elas fornecem pontos de fixação. A musculatura que controla a mandíbula consegue se inserir, ela penetra por esses orifícios e com isso elas ficam, a massa muscular fica ancorada nesses orifícios das fossas cranianas. Isso confere, então, ao organismo uma capacidade, né, de potência mandibular, maxilar, muito maior do que um bicho que não apresenta essas fossas temporais, como, por exemplo, os peixes e os tetrápodos anaminiotas. Tá bom? Então, elas servem basicamente para a inserção dos músculos mandibulares, elas são uma resposta a pressões seletivas, possivelmente associadas a uma dieta insetívora. Há muitos insetos que têm o corpo mais rígido, mais endurecido, com aquele exoesqueleto quitinoso. Então, possivelmente, os primeiros tetrápodos aminiotas, ao conquistarem um ambiente terrestre, se depararam com uma diversidade bastante grande de insetos, né? Os insetos, eles basicamente surgiram na medida em que as angiospermas também se irradiaram lá no Carbonífero, e isso representava uma fonte de alimento farta, né, abundante, para os primeiros tetrápodos aminiotas que conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Então, a função dessas fossas cranianas está associada principalmente a um controle muscular mais eficiente da mandíbula. Então, vamos falar do grupo de hoje, Lepidosauria. Lembrando, então, que eles estão nesse clado, Diapsida. Então, todos esses bichos representados aqui apresentam os dois pares de fossas cranianas. O que nós vamos tratar na aula de hoje é o grupo dos Lepidosauria. E vamos deixar para a semana que vem, os Arcosaura, ou Arcosauromorpha. Tá? Mas todos eles são ramos divergentes de um ancestral comum Diapsida. Bom, voltando aos testudines, aos quelônios, né? A condição atual é de um crânio anápsido, sem qualquer fenestra aparente. Então, como já falei, estudos recentes concluíram que essa condição é apomórfica, né? Ela é derivada para testudines. Então, ao contrário de ser uma relação direta com um vertebrado basal anamniota, que era anápsido, as tartarugas, na verdade, descendem de um ancestral comum que era diápsido. Então, essa situação representa a perda, né? É uma modificação de um padrão diápsido de crânio. Vamos ver agora alguns slides que relacionam algumas das características gerais que Lepidossauro apresenta. Comparando com os peixes ósseos, né, que nós vimos há pouco tempo atrás, as escamas dos lepidossauros são epidérmicas. Elas não são formadas por ossificação dérmica, como acontece nos teleósseos, que a gente viu os vários tipos de escama, o grau de sobreposição, de justaposição ou imbricação que os teleósseos apresentavam. As escamas às vezes eu vou falar répteis por uma questão apenas de economia, tá? Mas entendo que eu estou tratando os lepidossauros agora. Então, as escamas dos lepidossauros são compostas basicamente por tecido produzido na epiderme. E a derme fica aqui embaixo, tá? Assim como os teleósteos, né? O tecido dérmico fica aqui subjacente à epiderme. Mas esse revestimento escamoso que os lepidossauros têm, esse revestimento é trocado em alguns grupos, principalmente nas cobras e nos lagartos. E nós chamamos a troca da pele por ecdise ou muda. É um fenômeno que acontece dentro do grupo. Nós vamos ver também esse termo aplicado à muda. Ecdise é um termo que é aplicado também em entomologia, a troca do exoesqueleto quitinoso dos insetos. As aves, nós vamos ver isso na próxima aula, elas trocam a plumagem periodicamente.
No caso das aves, nós não usamos muito o termo equidise, mas simplesmente muda. O importante é que, conforme o animal cresce, há necessidade, né, de trocar essa roupa, né, escamosa. E isso é feito de algumas maneiras distintas. Então, por exemplo, as serpentes costumam trocar o revestimento das escamas de uma só vez. Então, a peça ela sai de modo inteiro pelo corpo, como a gente vê nessas imagens aqui. Ao passo que em alguns lagartos, essa pele se escama em pedaços. E algumas espécies chegam, inclusive, a reaproveitar ainda o conteúdo energético e nutricional que tem nessa camada de escamas, né? E eles acabam ingerindo, então, esse material. Outra característica importante no grupo é a dentição. Nós vamos encontrar 3 padrões de implantação dentária no osso, né, da mandíbula e da maxila em Lepidossauro. A maioria dos esquamata, que aqui inclui principalmente lagartos, né, apresentam um padrão acrodonte. Tá? O que é a acrodontia? Isso aqui é o dente, e aqui, essa parte mais cheinha aqui, corresponde ao osso da mandíbula. Então, no padrão acrodonte, o dente ele se insere no topo, aqui na margem superior do osso mandibular. Ao passo que, no padrão pleurodonte, o dente ele se justapõe, ele se fixa na lateral do osso daqui da mandíbula. Isso ocorre em alguns lagartos. E nos crocodilianos, que não são lepidossáurea, eles são arcossáurea, nós vamos ver isso na próxima aula, esse grupo, mas os dentes dos crocodilianos se inserem numa cavidade que penetra no osso mandibular. Esse padrão é chamado de tecodonte, e dá para perceber que é um padrão de dentição muito mais resistente, né? A mordida é muito mais poderosa, ao passo de que nesses dois padrões, o acrodonte e o pleurodonte, os dentes estão apenas fixados, né, ou no topo ou lateralmente no osso mandibular. Então, essa forma, ela dá muito mais firmeza e robustez à fixação do dente. Em relação à morfologia dos dentes, a maior parte dos lagartos apresenta homodontia, ou seja, os dentes não diferem muito na sua forma, ao passo que em alguns lagartos e serpentes nós encontramos diferenciação morfológica entre os dentes. Então, os dentes têm formatos diferentes de acordo com a posição que eles ocupam ao longo da mandíbula ou da maxila. Outra característica geral de Lepidossáurea é a presença de glândulas excretoras de sal. Isso ocorre principalmente naquelas espécies que estão mais associadas a ambientes marinhos, como, por exemplo, essa iguana que vocês estão vendo aí, das Galápagos. Essa glândula de sal, na verdade, ela se desenvolve como uma modificação de glândulas nasais, lacrimais ou mesmo linguais, e ocorre principalmente em iguanas e tartarugas marinhas. E o funcionamento, né, quando essas glândulas drenam o excesso de sal para fora do corpo, né, ele pode ser, no caso da iguana, esguichado, né, por contração muscular, a iguana acaba produzindo esse jato de água bastante salina. E vejam que esse adorno que está aqui no topo da cabeça, isso aqui, na verdade, é sal que caiu, é água que respingou aqui, secou e acabou cristalizando, criando esses adornos aí bem interessantes. Outra característica geral do grupo é a presença de órgãos copulatórios pares. Isso constitui uma apomorfia dentro de esquamata. Esses órgãos pares copulatórios são chamados de hemipênis. Eles são formados a partir de evaginações da parede da cloaca dos machos. E chama-se hemipênis porque, na verdade, esse nome hemi, né, esse prefixo hemi, significa metade. Isso aqui é o hemipênis, né, é o par de hemipênis. Então, cada um deles é um hemipênis distinto.
e apenas um é utilizado na cópula. No momento da cópula, os indivíduos, os machos que possuem M-pênis, evertem uma das metades e pode ser a metade do lado direito ou do lado esquerdo, vai depender muito de como a cópula vai acontecer, de que lado a fêmea vai ser segura, né? E ele contém também esses espinhos. Isso aqui, na verdade, não é exatamente um enfeite, isso aqui tem uma função importante, que é ajudar a segurar a fêmea no momento da cópula, impedir que ela se desgarre rapidamente antes que o macho introduza, né, os espermas na cloaca da fêmea. Vocês já viram um órgão parecido com esse? Lembram-se dos clásperes, dos peixes cartilaginosos? Qual que é a grande diferença entre o clásper e o hemipênis? Primeiro, a origem, né? O clásper, ele é uma modificação das nadadeiras pélvicas dos peixes cartilaginosos, ao passo que o hemipênis é uma evaginação da parede cloacal dos machos de alguns lagartos. Mas o que eles têm em comum é que apenas uma dessas metades é utilizada na cópula. Então, tubarões vão utilizar apenas um dos clásperes, né, ou da nadadeira pélvica direita ou esquerda, enquanto que os lagartos vão utilizar também apenas um dos hemipênis, ou do lado direito ou do lado esquerdo, né, os lagartos e cobras. Reparem também que os hemipênis constituem caracteres taxonômicos muito bons para quem trabalha com a taxonomia do grupo. Por quê? Porque eles têm formatos diferentes e, estudando e comparando a morfologia comparada aí desses hemipênis, se pode estabelecer uma distinção segura entre muitas espécies de cobras e lagartos. Então, vejam que é um órgão intromitente. E, ao contrário do pênis dos mamíferos, o esperma flui pela superfície exterior do hemipênis. Então, na verdade, existe um sulco longitudinal e que, quando o esperma sai da cloaca, ele acompanha esse sulco e é introduzido, então, na cloaca da fêmea. Ele não é um órgão intromitente em que o esperma ele é conduzido por um canal interior, ao contrário do que nós vamos ver em mamíferos. Já falamos da membrana amniótica, que permitiu que o embrião se desenvolvesse num ambiente repleto, né, de umidade, em que ele é nutrido, e com isso ele ganha certa independência do ambiente externo. Então, lepidossáurias podem ovipor em ambientes bastante distintos em relação ao grau de umidade, mas o embrião tem garantida a umidade necessária para o seu desenvolvimento. Nós vamos encontrar em lepidossáurea uma variação grande nos modos de reprodução, tanto oviparidade, quanto a ovoviviparidade e até mesmo o nascimento de adultos, de jovens morfologicamente semelhantes aos adultos, no caso da viviparidade. Nós vamos deixar essa discussão para a aula de reprodução e desenvolvimento, quando isso vai ser tratado em detalhe. Lembrando que nós podemos, inclusive, encontrar partenogênese em algumas espécies de lagartos. Então, as fêmeas conseguem produzir, né, embriões e dar luz a filhotes sem a concorrência do macho. Tamanho e controle de temperatura estão muito relacionados nos lepidossáurios. Nós vamos encontrar desde bichos pequenos, né, e bastante esguios, como esse lagartinho, até bichos que pesam pouco mais de 1 tonelada, como essa tartaruga de couro, um dos maiores répteis viventes que nós temos. Tá? Bom, por que isso é importante? Tamanho e controle de temperatura. Os lepidossáurios são ectotérmicos. Isso significa que eles dependem de fontes externas de calor para aquecerem o seu corpo de modo suficiente para que eles possam entrar em atividade. E essa necessidade de aquecimento a partir de uma fonte externa, ela está relacionada a um princípio físico que é chamado de inércia térmica, que estabelece uma relação entre a superfície e o volume de um determinado corpo.
Então, basicamente, você já deve se lembrar isso da física, né? Quanto mais esférico for um corpo, mais ele vai demorar para se aquecer, mas, em compensação, mais ele vai demorar também para perder calor. E o inverso acontece com corpos que não têm um volume interior muito grande, mas têm uma superfície comparativamente maior do que o volume, como é o caso desse bichinho aqui. Então, uma tartaruga de couro, ela tem um corpo, um volume interior bastante grande, que compensa a sua área superficial também grande. Mas um bicho como esse tem uma área superficial muito grande comparada com o seu volume interior. Portanto, lagartos desse tipo conseguem se aquecer rapidamente, mas perdem calor muito rapidamente também. Ao contrário de um bicho que tende a um corpo mais esférico, como essa tartaruga de couro. Então, os Lepidosauria têm como via de regra, né, uma taxa metabólica relativamente baixa. Eles precisam de calor do meio, né, do meio exterior, para poder atingir aquela faixa que é considerada ótima para eles entrarem em atividade. Existem vários mecanismos circulatórios de contracorrente que são postos em uso nas situações em que o calor precisa ser retido dentro do corpo ou, ao contrário, que precisa ser perdido. Vocês estão lembrados de que sistemas de contracorrente, vocês viram isso na respiração branquial dos peixes, né? Em que água e sangue fluem em direções opostas e, por conta desse fluxo oposto e das concentrações diferentes de oxigênio, existe a troca, né, passiva entre os capilares que conduzem o sangue em baixo teor de oxigênio e a água que circula com 100% de oxigênio. O sistema circulatório de contracorrente obedece o mesmo princípio, mas ao invés de ser gás, oxigênio que é trocado, é calor. Então nós temos capilares transportando sangue aquecido em sentido contrário a capilares que transportam sangue mais resfriado. E por esse sistema, o calor é distribuído, né, de uma maneira mais homogênea entre os dois capilares, e com isso o organismo consegue reter o calor. E os Lepidosauria também utilizam, né, ou dependem da temperatura para determinação do sexo. Então vejam, por exemplo, aqui, isso ocorre com jacarés, que não são Lepidosauria, são Arcosauria, mas também são dependentes desse mecanismo. O tuatara, é um lagarto que nós vamos ver daqui a pouco, né, e uma boa parte dos lagartos. Então, como é que a gente pode entender esse gráfico aqui? Deixa eu pegar aqui o apontador. Tá. Então, esse eixo aqui marca a temperatura que está aumentando, e esse eixo aqui, o eixo do Y, marca a proporção de fêmeas. Então, vai desde 0% de fêmea, até 100% de fêmeas. Então, acompanhando aqui, olha, nessa situação, a temperatura aqui, vamos colocar a PI como uma temperatura mediana, né? Que você tem 50% de fêmeas, portanto, os outros 50% são machos. Então, em temperaturas mais baixas, nós vamos ter para esses bichos que têm esse padrão, que é chamado de unimodal, em temperaturas mais baixas, nós temos 100% de fêmeas nascendo na população. Há uma janela muito estreita em que, nessa faixa de temperatura, nós podemos ter proporções variadas, né, tanto de fêmeas como de machos. E exatamente nesse ponto, a probabilidade é de meio a meio, na razão sexual. Mas à medida que a temperatura continua subindo, né, o padrão se inverte. Nós vamos ter uma temperatura em que praticamente nós vamos ter 0% de fêmeas, portanto 100% de machos. Existe também um padrão unimodal que ocorre em algumas espécies de tartarugas, que é o oposto desse aqui. Em temperaturas mais baixas, nós vamos ter quase 100% de machos, e à medida que a temperatura sobe, nós vamos encontrar uma razão sexual de 100% de fêmeas. Algumas tartarugas, lagartos e os crocodilos alguns crocodilos apresentam esse padrão bimodal, em que há uma faixa de temperatura em que nós temos 100% de fêmeas,
Depois, uma outra faixa de temperatura, em que a tendência é encontrar 100% de machos, e depois a temperatura continua subindo, e nessa outra faixa, na terceira faixa, o padrão é revertido para uma probabilidade de 100% de fêmeas. Então, não dá para entrar em muitos detalhes sobre como funciona o mecanismo, mas basicamente isso acaba determinando padrões também de comportamento. Então, os bichos tendem a modificar, influenciar, inclusive, a temperatura do ninho. Isso acontece muito com jacarés, né? Então, eles juntam folhas e tudo, e isso permite um tipo de temperatura, uma faixa de temperatura em que, na natureza, nós vamos encontrar uma razão sexual mais ou menos equilibrada. Vocês podem imaginar o problema que esses bichos vão sofrer se persistir a tendência de aquecimento global. Então, para todos os bichos que dependem da temperatura para determinação sexual, o cenário climático que nós estamos antevendo vai trazer problemas muito sérios para eles. Então, fiquem pensando aí nessa situação aí. Então, nós já falamos da ectotermia. Então, já que lepidossáurios dependem de uma fonte externa de calor, como pode ser essa fonte? Então, vejam aqui. Esse lagartinho, ele recebe calor diretamente da radiação solar, o calor indireto, que é refletido numa pedra, em algum objeto do seu ambiente, ele fica totalmente colado, né, com o corpo colado ao chão, portanto, ele pode receber o calor que vem do substrato por condução, ele também perde calor por evaporação, por convecção, ou seja, a vida de um lepidossauro depende muito de como ele vai conseguir administrar essas diferentes situações em que ele perde ou ganha calor. É claro que isso não pode chegar a extremos, ele ganhar calor demais ou perder calor demais. Então, uma das maneiras de controlar isso é através de comportamento. Então, ficar colado ao chão quando se necessita um aquecimento mais rápido, ou ao sol, ou então esconder-se em buracos, atrás de pedras, em troncos, quando se deseja resfriar um pouco o calor. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, em zoológico, isso aqui. Qualquer zoológico que vocês forem que tenha quelônios, cágados, tartarugas, vocês vão encontrar nos recintos, né, esses bichos se aquecendo ao sol em cima de pedras, de troncos. Então, é uma maneira que eles encontram para fazer a sua termia. Ou então lagartos, né, ou mesmo jacarés, em uma posição em que o corpo fica alinhado com o substrato, aumentando a superfície de contato para adquirir calor por condução, ou então jacarés que ficam com a boca aberta, ofegando, uma maneira de reduzir o calor do interior do corpo, né, exalando, né, deixando que o calor escape para o ambiente. Essa sucuri ela foi flagrada no rio, não me lembro agora que rio foi, mas a cobra encontrou uma galharia de uma árvore dentro do rio, possivelmente a água estava um pouco fria, né, e ela resolveu ficar aqui se aquecendo ao sol antes de voltar novamente para a água. Ela ficou, pelo menos o tempo que eu fiquei lá, uma meia hora, deu para ver que ela ficou lá imobilizada, se aquecendo. Alguns caracteres que são utilizados, morfológicos, que são utilizados na identificação de répteis, são as escamas. Então, já que esses bichos possuem escamas, né, por que não se valer delas para aprender a distinguir as espécies? Então, geralmente, o que é levado em consideração quando escamas são usadas na identificação? O número de escamas, a posição das escamas, a forma das escamas, a sua distribuição no corpo, se as escamas têm adorno, se são mais lisas, enfim. O fato de serem animais escamados, né, ou escamosos, isso cria uma possibilidade de poder usar essa escama na identificação do grupo. Então, várias chaves de identificação de lagartos, de répteis, de serpentes, contêm esquemas e utilizam, né,
as diferentes situações em que as escamas se apresentam para poder, então, separar os grupos. Bom, antes de entrar nos lepidossauro viventes, vamos falar um pouco de alguns grupos que já foram extintos, mas que são importantes também, seja porque estão bem representados no registro fóssil, ou seja porque eles fazem parte das nossas histórias, né? Culturalmente, ictiossauros, né? Plesiosauros, placodontes nem tanto, mas eles não têm o mesmo apelo midiático que dinossauros têm, mas de vez em quando a gente ouve falar um pouco desses bichos. Então é bom que a gente saiba quem são eles. Então, relembrando, eles pertencem, né, a um grupo, né, que não tem os dois pares de fossas cranianas temporais. Eles são euriápsidos, tá? Então, os placodontes, os plesiosauros e os ictiossauros apresentam um único par de fossas temporais na região superior, aqui da região temporal do crânio, tá? Ao contrário dos outros grupos que nós estamos vendo hoje e semana que vem, que apresentam as duas fossas cranianas. Então, são os 3 grupos mais famosos aí de euriapsidas, né? Os ictiossauros, os plesiosauros e os placodontes. Os ictiossauros têm o formato do corpo muito convergente com golfinhos modernos, porque eles são animais de grande hidrodinâmica, né, que eram bons nadadores, viviam exploravam toda a coluna da água, né, nos mares, tinham órbitas bem desenvolvidas, são os vertebrados que apresentaram o maior tamanho de olho que se tem registro para vertebrado. Possivelmente são os ictiossauros com os maiores tamanhos de olhos que vertebrados já possuíram. E esses olhos tinham por característica serem circundados por anéis escleróticos. Então, um anel ósseo, né, que ajudava a manter o olho na sua órbita. Os membros eram transformados em nadadeiras, a nadadeira caudal era heterocérca e hipocérca, né, lembrando então da aula de peixes, a coluna vertebral acompanhava o ramo inferior da nadadeira, né, e eles apresentavam vértebras numerosas, tinham também polidactilia, padrões que não são encontrados em outros grupos de fósseis de amniotas. Então está aqui. Muitas vértebras no tronco, as vértebras tinham forma de cinzeiro, a órbita ocular, né, era reforçada com anéis escleróticos e a polidactilia. Então, um padrão que havia muitos dedos, mais de 5 dedos, que é o padrão básico, né, de tetrápodos, e cada dedo era formado por muitas falanges também. Então, é um padrão que diferia do restante dos tetrápodos, né. Uma das explicações para esse anel esclerótico nas órbitas do olho seria para evitar deformações durante o nado. Então, esses bichos nadando em velocidade, o olho vai enfrentar uma pressão frontal bastante grande, né, aqui na direção do movimento do nado. Então, possivelmente, a gente não tem como estudar isso hoje, os bichos já estão extintos, mas possivelmente esse anel ajudava a manter a órbita estável durante o deslocamento. E esse quadro aqui mostra proporcionalmente o tamanho dos olhos de alguns vertebrados, né? Então, aqui um humano, um golfinho, né, essa pontinha aqui, passando por outros grupos, até mesmo um invertebrado, né, um gigante, mas vejam esse olho aqui, é de um ictiosauro, tá? Isso aqui também é um ictiosauro, eles parecem tubarões, mas são ictiossauros, ok? Se algum dia algum de vocês for visitar o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, por favor, tragam algumas fotografias para a gente. Nós ficaremos muito gratos, né, se vocês conseguirem fotografar esses fósseis que ocorrem exatamente dessa maneira que está aqui, a céu aberto. Ninguém precisa escavar nada, mas os fósseis ficaram impressionados aqui na rocha, né, nessa região muito bonita aqui, com muita geleira. Então, quem for lá, por favor, lembre-se da gente, ok?
Os plesiosauros viveram aí no Triássico Médio até o Cretáceo, era um grupo mais rico em espécies do que os ictiossauros, também tinham padrões de convergência dos membros, né, em forma de nadadeiras, também apresentavam polidactilia, um excesso no número de dedos, né, e tinham basicamente dois grupos, um com pescoço muito longo e outro com pescoço mais curto. Os de pescoço longo possivelmente eram predadores de presas pequenas, enquanto que os de pescoço curto eram predadores de topo, pegavam presas maiores. Então vejam que o registro fóssil, né, eles estão muito bem representados, esse grupo de plesiosauros. Eles deixaram muitos fósseis, principalmente no hemisfério norte, e um dos locais mais famosos com fósseis de plesiosauro é no Reino Unido, né, na Escócia principalmente. Então vários dos museus naquela região do mundo apresentam coleções muito bonitas de plesiosauros. Se pode observar as vértebras bastante numerosas, né, os membros em forma de nadadeira, a polidactilia e a multiplicação excessiva também aqui de falange. Esse talvez seja um dos bichos mais famosos, né, lá na Escócia pelo menos, por causa daquela lenda, né, do monstro do lago Ness. Então acho que todos vocês já devem ter ouvido falar disso, embora isso tenha ficado mais na moda no século passado, mas até hoje se comenta, se produzem filmes sobre essa história. Então, essa foto foi tirada por um médico, né, e ela rendeu muitas discussões, a opinião pública se dividiu, tinha gente que achava que era um pedaço de tronco, tinha gente que achava que era um plesiosauro que vivia escondido lá no lago Ness, enfim, isso deu pano para manga também. Então vale a pena vocês fazerem essa conexão entre grupos já extintos, né, e a mídia, né, os acessos que a mídia tem em relação a isso. Ok? E os placodontes são um grupo não muito bem conhecido, né, pelo menos eles nunca participaram de filme nenhum, viveram no Triássico, né, eram bichos marinhos, e estudos recentes mostram uma certa convergência na forma dos dentes dos placodontes com os nossos peixe-bois. Se a gente olhasse a reconstituição, até dava para dizer que esse bicho poderia passar por um peixe-boi, se não fosse o tamanho grande aí da cauda, né? Então, possivelmente, algumas formas de placodontes tinham uma alimentação muito parecida com a dos nossos peixe-bois atuais, né? E algumas espécies se apresentavam uma dentição adaptada à durofagia, né? Forma assim de dentes bem molariformes, com cúspides achatadas, adaptadas para quebrar conchas de moluscos ou a carapaça de crustáceos. Muito bem, então vamos entrar agora na filogenia e vamos fazer um pequeno desfile dos Lepidosauria viventes. Então essa filogenia aí, ela está também encaixada em caixas coloridas, para a gente poder ter uma noção mais clara, né, de como é que as formas se distribuem. Lembrando que essa filogenia, eu até marquei aqui, olha, répteis viventes. Então, qual que é o problema dessa filogenia? Ela está juntando aqui, né, bichos que não são só lepidossauro, porque nós costumamos chamar de répteis tanto os lepidossauros como alguns arcossauros, ok? É por isso que quando se trata se chama répteis viventes, aí tem que se juntar tudo. Então, vamos lá. Reparem que nós temos um grande grupo formado por lagartos aqui, depois outro grande grupo formado por serpentes, e esse grupo das serpentes, vejam que ele está bem relacionado, né, bem próximo desse grupo de lagartos. Então, vários autores consideram que serpentes nada mais são do que lagartos sem pernas, sem as cinturas apendiculares. Espremido aqui no meio, há um grupo pequeno, formado pelas anfisbenas, que são as cobras de duas cabeças. Aí aparece um outro grupo de lagartos. Então, por isso que na filogenia de lagartos, nós vamos ver
esquamata 1, esquamata 2 e esquamata 3. Então, os lagartos estão mais ou menos espalhados aqui, né, por essa filogenia. Aqui, um ramo bem pequeno que mal aparece aqui, estão os tuatárias, que hoje correspondem a apenas 2 espécies viventes. Depois vem os quelônios, tartarugas, cágados e jabutis. E, finalmente, por último, lá embaixo, os crocodilianos. Lembrando que, desse grupo, crocodilianos, eles não são considerados lepidossáurios, eles são arcossáurios. São mais próximos das aves e dos dinossauros do que dos lagartos, serpentes, tuatárias e anfisbênios. Então, pegando apenas o trecho da filogenia, que apresenta esse grupo aqui. Então, lepidossáuro, então nós temos uma primeira divergência, nesse lado aqui, em que aparece o tuatário, microcefalia, aí, aqui para baixo, então nós vamos ter o quê? Esquamata 1, lagartos. Anfisbênia, cobra de 2 cabeças. Esquamata 2, mais lagartos. Serpentes, né, são as cobras, e depois esquamata 3, ou seja, mais lagartos. Então, reparem que há grupos de lagartos mais próximos de serpentes do que outros grupos de lagartos, como esse aqui, por exemplo, que está mais próximo de anfisbênia. Então, lagartos são um grupo muito diversificado e, basicamente, se a gente fosse generalizar, todo esse grupo, todo esse grande clado, né, de esquamata é formado por lagartos, alguns com perna, outros sem perna, tá? Se a gente for generalizar de uma maneira assim mais grosseira. Muito bem, vamos falar dos tuatários. 2 espécies viventes que são conhecidas, ambas na Nova Zelândia, tá? Eles são bichos bastante antigos, né? Tem origem lá no Triássico, e por conta disso, alguns aspectos da sua biologia, né, gostam de ser interpretados como sendo de fósseis vivos. Então, a mídia, que geralmente apresenta essas matérias de divulgação científica, como essa linhagem de lepidossauro é bastante antiga, costuma fazer um certo sensacionalismo, e falar que esse bicho é um fóssil vivo, né? Eles são antigos, na verdade, mas claro que é uma linhagem que sobreviveu desde há muito tempo e chegou até os dias atuais com apenas 2 espécies. Muito mais espécies existiam no passado. São lagartos pequenos, né? Estão restritos à Nova Zelândia e tem uma característica que é muito peculiar para animais ectotéricos. Eles têm hábitos crepusculares e noturnos. Então, como é que um bicho que tem uma baixa taxa metabólica, né, em geral, como é que ele vai andar à noite, quando a temperatura às vezes cai bastante? Lagartos a gente sabe que são diurnos, né? Então, isso é possível porque eles entram em atividade, o seu ótimo metabólico, né, acontece numa faixa de temperatura relativamente baixa, comparada com outros lagartos ectotéricos. Eles são insetívoros carnívoros, né, tem o padrão de dentição é acordonte, então os dentes estão aqui fundidos, né, fixados na parte superior, na margem superior aqui da mandíbula de maxila, então não tem aquelas cavidades como os crocodilianos têm, né, não são dentes tecodontes, tá? Não apresentam um pavilhão auditivo externo, também não apresentam pênis ou hemipênis, a cópula acontece por justaposição da cloaca do macho e da fêmea, né? E eles vivem nos mesmos ambientes que algumas aves marinhas formam suas colônias. Então eles ficam ali, de vez em quando sobra um ovo, sobra um filhote, né? Eles vão comendo, mas eles vivem basicamente também de insetos e carcaças de outros bichos e assim por diante. Aqui mostra a região em que eles ocorrem. Essa é a espécie que foi descrita há mais tempo e que tem uma distribuição mais ampla aqui ao norte das ilhas lá da Nova Zelândia. Enquanto que essa espécie aqui, ela tem uma distribuição mais restrita aqui no estreito de Cook e ela foi descrita há pouco tempo. Se pensava que era uma espécie só, mas foram analisar a diversidade genética, né, a taxonomia com base molecular e acabaram separando o Sphenodon gunteri da
da espécie Sphenolum punctatus. E aí, então, hoje nós temos 2 espécies só de Sphenolum, de Tuatara. Esse retângulo esverdeado aqui está, eu não sei se dá para vocês verem, a estrutura é bem pequena, mas o Tuatara apresenta um olho pineal, um olho parietal, né? Então, é uma abertura na parede do crânio, que tem uma estrutura muito semelhante a um olho. Porém, esse olho, ele não forma imagens. Ele é fotossensível, né? Assim como os nossos olhos, ou os olhos de outros tetrápodes, ele é sensível à luz, mas, diferentemente dos olhos que estão aqui na parte frontal da cabeça, eles não formam imagens. E essa sensibilidade à luz está ligada à glândula pineal, e isso está relacionado com os ritmos circadianos, a percepção de noite e dia, alguns ciclos hormonais também. Então, nós vamos voltar a falar isso mais à frente. Mas é uma das características que os tuataras têm. Bom, saindo dos tuataras, nós vamos pular esse grupo de lagartos aqui, e vamos falar das cobras de 2 cabeças. São as anfisbena. Nós, na aula passada, fizemos uma comparação entre a anfisbena, que é um lagarto, né, um réptil, e a cecília, que é um anfíbio. Elas têm como diferença importante, né, assim, o que dá para separar as 2 espécies, numa visão mais rápida, é que as anfibenas têm escamas, enquanto que as cecílias têm a pele lisa. A gente viu isso na aula prática, né? Tendo as fotos dos 2 lado a lado. Mas em relação ao hábito de vida, é semelhante para as 2. Ambas são fossoriais. E por serem fossoriais, anfisbênias e cecílias compartilham algumas características comuns. Então, por exemplo, a ausência de membros, né? Elas são ápodos. Existe uma espécie de anfisbênia que tem umas perninhas aqui na frente, mas a grande parte perdeu as suas pernas, tem o crânio reforçado. As cecílias também apresentavam essa característica. Isso é uma adaptação importante para cavar galerias e empurrar a terra, né? Um crânio reforçado, a cabeça rombuda, ou focinho em forma de pá, como a gente vê nesse crânio aqui. O tegumento das anfisbenas, o tegumento é formado por anéis que se prendem muito frouxamente ao corpo. Então, é como se o corpo estivesse desconectado do tegumento, ele tivesse movimento próprio. Isso é importante nas situações em que um bicho está dentro de uma galeria, né, como aqui. Então, imagine um bicho tendo que retornar numa galeria. Ele foi numa direção, agora ele quer retornar. Não tem um balão, uma rotatória para ele fazer isso. Ele vai ter que voltar de ré. Então, essa ligação mais frouxa entre a musculatura e o tegumento permite que o bicho deslize dentro de si próprio. Então, essa mobilidade é uma adaptação para encarar canais apertados, né, como esses que o bicho vive aí embaixo da terra. Essas adaptações morfológicas são acompanhadas de algumas adaptações fisiológicas. Então, esses bichos estão adaptados, né, a explorar ambientes em que a quantidade de gás carbônico pode ser alta, né, porque ele vai exalar gás carbônico, mas ele tem um aproveitamento do oxigênio também muito eficiente, né, ao contrário de outros bichos que vivem na superfície. E eles comem esses pequenos bichinhos que eles encontram, vertebrados e até mesmo vertebrados. Bom, então agora já vimos tuatara e anfisbena. Então vamos falar agora dos lagartos que estão espalhados aqui, né, nessa filogenia. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3, e o seu relacionamento é maior do grupo 3 com serpentes, do grupo 2 com anfisbena, e do grupo 1 ele é um grupo irmão de todos os outros aqui. Os lagartos, né? Ó, atenção, cuidado com a confusão. Vejam bem, Lepidosauria tem tudo isso aqui. Mas Esquamata são todos os grupos, né, de lagartos, anfisbena e serpentes que excluem o tuatara. Então, aqui nós temos uma confusão que, infelizmente,
ninguém resolveu mudar ainda. Mas esquamata, tá? É o nome desse clado, que diverge em outros grupos que também recebem o mesmo nome, esquamata. Então, é uma maneira de encarar todo esse grupo como praticamente lagarto. Então, vamos lá. Lepidossauro, esquamata, esquamata. Então, é um grupo bastante numeroso de espécies, 5.600 espécies, né? Esse dado aqui já deve estar desatualizado, com certeza deve ter aumentado em número de espécies, mas vejam que há desde formas ápodas, que não têm membros, ou membros muito pequenos, a bichos que têm membros muito poderosos, como os dragões de Komodo, né, que são animais cursoriais e que perseguem as suas presas, né? Também eles são dos lepidossauro terrestres, possivelmente os maiores, né? Enquanto que esse pequeno camaleão mal cabe, pega metade da unha de uma pessoa, né? Vivem em desertos, alguns são venenosos e mesmo peçonhentos, como esse monstro de Gila, dos desertos da América do Norte. Também eles apresentam diversidade nos hábitos de vida, né? Tem bichos arborícolas, semiaquáticos, rupestres, os nossos calangos, e tem muito calango no Unicamp, tem um hábito rupestre. Como a gente não tem muita pedra no Unicamp, ele anda na rua, no asfalto, nos muros, né? Que é um ambiente parecido com esse da foto aqui em que o bichinho está. E ambientes rupestres, os bichos que vivem aqui têm muita facilidade em adquirir calor, porque basta se esticar o corpo aqui numa pedra dessas e, por condução, o bicho se esquenta rapidamente. E também há formas fossoriais, né? Isso aqui não é uma anfisbena, é um lagarto sem pernas, né? E que é fossorial. Então, em algumas situações, eu reconheço que é difícil você separar o que é uma cobra, o que é uma anfisbena e o que é um lagarto ápodo. Para uma pessoa leiga, isso é um exercício difícil, porque, às vezes, só mesmo um especialista vai conseguir distinguir os três grupos, anfisbena, cobras e lagartos ápodos, porque os três grupos são fossoriais, não têm pernas, têm escamas, então, em algumas situações, se torna difícil separá-los. Lagartos também são basicamente insetívoros, 80% das espécies comem insetos, sendo que algumas espécies se especializaram em grupos particulares de insetos, como formigas, por exemplo. Mas nós vamos encontrar bichos que comem frutos, bichos que são herbívoros, carnívoros, que comem pequenos vertebrados, mamíferos, aves e outros lagartos, cobras, e as espécies onívoras de lagartos, cujo exemplo mais conhecido que nós temos é o teiu. Todos vocês já viram esses teius, esses lagartos, na Unicamp. Eles passam uma boa parte do ano estivando nos seus abrigos, né? Eles se intocam e conseguem ficar nessa situação 4, 5, 6 meses, e quando volta a esquentar, eles saem do buraco, comendo tudo o que encontra pela frente. Animais mortos, ovos, pegam frutos, pegam filhotes de passarinho, enfim, são onívoros bem qualificados, os teius. Algumas famílias de esquamata que, com certeza, vocês já viram ou já ouviram falar, né? A família Maranide, dos lagões de Komodo, mas também tem várias espécies menores do que esses bichos, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar do camaleão, da sua capacidade de se camuflar nos substratos. A família Teide é relativamente bem numerosa também, cujo teiu é o nosso melhor representante. A família Iguanide, né, que tem nas iguanas das Galápagos, talvez, os iguanídeos mais bem conhecidos, ou pelo menos mais importantes para a ciência, né? Mas também nesse grupo nós vamos encontrar vários bichos que são usados como pets. Então todo mundo já viu aquelas iguanas verdes no ombro das pessoas, tá? Então são bichos aqui dessa família. Ninguém escapa de ter uma lagartixa de parede em casa. A lagartixa de parede é um lagartinho exótico, né? Veio para o Brasil junto com os navios negreiros, né? No século
17, 18, e é um comensal das nossas casas. Ele aproveita os recursos, né, insetos, pernilongos, aranhinhas, e são divertidos para muitas pessoas morrem de medo de uma lagartixa de parede, mas enfim, é um bicho totalmente inofensivo e até certo ponto útil para nós, para as nossas casas. E a família Tropiduridae, né, que são os famosos calangos, né? Tem aí 280 espécies e são bichos também bastante bem conhecidos e versáteis. Muito bem, então vamos deixar o Squamata 1, Squamata 2, Squamata 3 e vamos falar agora das serpentes. Reforçando a tese de que serpentes são lagartos sem pernas, vários registros fósseis de serpentes antigas, né, mostram claramente que esses bichos, algumas espécies, apresentavam uma cintura pélvica bem definida. Então está aqui a cobrinha com pernas. Opa, então cobra tinha pernas. Será que agora então não tem mais? Não, nós vamos ver que, felizmente, né, a evolução preservou algumas espécies de serpentes que apresentam uma cintura pélvica vestigial. Então, que nos fazem valorizar esse achado aqui desses fósseis, porque mostram que membros posteriores, na verdade, são um caráter basal nas serpentes. Algumas famílias de serpentes, né, dentro aí do grupo de Lepidosauромorpha, a mais numerosa é a família Colubridae, e, em segundo lugar, vem a família Dipsadidae. Se eu não me engano, essas duas famílias estavam unidas dentro de Colubridae, e mais recentemente houve a separação das espécies que hoje compõem a família Dipsadidae. Esses dois grupos aqui, Colubridae e Dipsadidae, são bons exemplos de cobras velozes, cobras que perseguem a sua presa, cobra que tem um comportamento bastante ativo, ao contrário das outras três famílias, né? Boide, Elapide. Boide são as sucuris, as jiboias, Elapide são as corais verdadeiras, e as Viperidae, que incluem jararacas, cascavel e a surucucu pico de jaca. Então, são 5 famílias que têm vários representantes aqui no Brasil. Tá? Como cobras precisam engolir presas inteiras, né, a dentição é utilizada apenas na apreensão da presa. Uma cobra não mastiga, uma cobra não realiza movimentos mandibulares para dilacerar, tirar pedaços ou cortar em pedaços a presa para facilitar a digestão. A dentição das serpentes é utilizada apenas para empurrar a presa para dentro. E uma vez que ela passou aqui da faringe, ela cai no tubo digestivo, né, que é bastante longo. Aliás, tudo numa serpente é alongado, né, o pulmão, o tubo digestivo, tudo acompanha esse padrão longitudinal do corpo. Mas as costelas, elas realizam movimentos laterais, elas são flexíveis. Então, conforme o bicho engole uma presa volumosa, as costelas se afastam para permitir a passagem mais rápida desse item. E aqui está a presença de uma cintura pélvica vestigial que nós vamos encontrar em duas famílias, Boide e Pitonídeo. Nós não temos representantes de pitonídeos aqui no Brasil, né? Assim de Boide. Então, essa figura aqui mostra a homologia que existe entre a cintura pélvica de um humano, né, de um primata, com os ossos da cintura pélvica de uma jiboia, ou de uma sucuri, ou de uma piton, que são vestigiais. Então, se a gente fizer a dissecção de uma serpente, Boide, nós vamos encontrar aqui, olha, que são as costelas, mas nesse ponto dá para perceber um esboço, né, de osso da cintura pélvica. A única coisa que fica para fora do corpo são os esporões. É a pontinha desses esporão queratinizado. Tá? O resto a gente não consegue ver, apenas numa dissecção. Ok? Então, se algum dia vocês forem a um lugar que tenha cobras
principalmente jiboias ou sucuris em cativeiro, procurem observar, se for possível, né, a parte ventral, às vezes próximo da cloaca, os esporões que são vestígios, né, da cintura pélvica. Bom, vamos lá. Dentição em serpentes. Reparem como os dentes, em todas as serpentes, são pontiagudos e voltados para dentro da boca. Então, esse posicionamento dos dentes é importante para impedir que as presas escapem. Então, uma serpente áglifa, isso aqui, por exemplo, as jiboias, as sucuris, são áglifas. Elas não têm um dente especializado para inoculação do veneno. O fato de serem voltados para dentro faz com que, uma vez que a cobra morda uma presa, dificilmente essa presa consegue escapar no sentido contrário, porque ela vai estar se deparando com dentes que estão voltados para o interior da boca. Então, isso dificulta o escape, a fuga de uma presa depois que ela é mordida por uma serpente. Tá? Então, as jiboias e sucuris apresentam esse padrão, são cobras que têm um crânio, um corpo bastante robusto, e elas utilizam mesmo a força, né, para sucumbir às suas vítimas. Aí nós vamos ter dois padrões de dentição em que a diferença é a posição do dente que inocula veneno. Nas serpentes proteróglifa, próteros significa anterior, né? Esse dente está situado aqui na parte anterior aqui do palato, do céu da boca, da maxila. Enquanto que nas serpentes opistóglifas, né, o dente que inocula o veneno está situado na parte posterior da boca. Vejam que há outros dentes também, inclusive dentes bem aqui no interior do palato, tá? Mas o dente que inocula o veneno é esse aqui. É ele que dá nome, o nome genérico da dentição. Proteróglifa anterior, opistóglifa posterior. A característica desses dois dentes é que ambos são sulcados. Estão vendo aqui, olha, sulco, né? Então, tanto as proteróglifas como as opistóglifas têm dentes sulcados. Significa que, quando a glândula de veneno, ela libera o veneno, ele vai ser introduzido no corpo da presa por um sulco que corre na parte externa do dente. Não é um canal interior. O veneno não flui por um canal, ele flui por um sulco. A exceção a esses dois padrões são as serpentes solenóglifas. Então, as jararacas, as cascavéis, elas apresentam dentição solenóglifa, em que acontece uma especialização desses dois dentes, né, bem na parte anterior aqui da maxila, e eles são projetados, eles ficam praticamente na horizontal. Quando a serpente dá um bote, ela introduz esses dois dentes, né, essas duas presas no corpo do animal, que elas estão predando, e o veneno flui por um canal interior que se abre, acho que o slide está mais à frente, depois eu vou mostrar. Esse canal se abre já no interior do corpo da presa, tá? Então, proteróglifa e opistóglifa, o veneno escorre por um sulco. Nas solenóglifas, por um canal no interior de dente. E as áglifas não têm dentes inoculadores de veneno. Serpentes têm hábitos bastante diversos também. Nós vamos encontrar formas arborícolas, terrestres, que vivem na água doce, e marinhas, como as serpentes marinhas, né? E os hábitos predatórios de serpentes, basicamente, se dividem em três estratégias, em três táticas. Ou serpentes são constritoras e matam as presas por estrangulamento, por asfixia, como as cascavéis, como as sucuris, como as jiboias, ou perseguem ativamente as presas, como as inúmeras espécies da família Coloprídea ou da família Dipsadidae, são predadoras ativas, ou então elas têm a estratégia de se colocar numa posição, se enrodilhar e esperar o melhor momento para dar o bote numa presa. E aí, então,
elas inoculam o veneno. Mas espera aí, então, e as serpentes opistóglifas? Muitas colubrídeos são opistóglifas ou proteróides. Elas também têm veneno e o veneno é usado na imobilização e morte da presa. Mas não quer dizer que elas não possam perseguir a presa, mesmo que tenham veneno. Agora, a especialização predatória das viperídeos é bastante grande. Então, elas conseguem detectar a presença de presas através da emanação de ondas infravermelho que saem no corpo da presa, né? Nós vamos ver depois como que elas percebem isso. E quando a presa se aproxima numa distância que a serpente calcula que o bote pode ser eficiente, então ela desfere o bote com a boca aberta, como está aqui. Quando esses dois dentes eles são inseridos no corpo da presa, eles pressionam, o corpo da presa pressiona a glândula de veneno, que expele o veneno que flui, então, através do interior do dente e é liberado na forma aí de uma gotita. Então, essa seria mais ou menos a situação. Uma glândula de veneno, que é essa amarela aqui, um músculo compressor da glândula. Então, quando a serpente insere a presa numa vítima, né, a glândula é pressionada, esse músculo se comprime e o veneno flui através do canal aqui do dente. Ele sai, então, por esse orifício aí na sua ponta. Serpentes apresentam também um mecanismo bastante eficiente para engolir itens volumosos, presas grandes. Elas apresentam o quadrado móvel, né? Aqui o osso quadrado aqui. Então, a junção, né, a gente chama isso de cinetismo craniano, é uma movimentação das partes ósseas do crânio, de modo que elas possam fazer o que essa cobrinha está fazendo, ela está engolindo um ovo inteiro. Então, vejam a expansão, né, que a boca dela consegue atingir. As duas mandíbulas são separadas em duas metades, duas hemimandíbulas. Isso é possível porque a sínfise mandibular liga as duas mandíbulas por um ligamento que é bastante elástico, né, por natureza. Então, isso tudo dá às serpentes uma mobilidade craniana muito grande, que permite que elas consigam, então, engolir presas inteiras. E, é claro, quando alguém está com a boca muito ocupada, né, isso pode obstruir, por exemplo, e prejudicar a respiração. Então, a glote, anteriormente situada aqui, é uma adaptação para fazer com que a cobra consiga ainda respirar, enquanto toda a cavidade oral está aí pressionada e ocupada pela presa. Ok? Então, a cobrinha acabou de engolir o ovo, esse ovo vai ser depois quebrado, né, com o movimento das costelas, e depois que ele se quebra, acho que dá para esperar até o final aí, veja como ela está se movimentando, né, para fazer com que a força da musculatura e das costelas acabe quebrando o ovo, o que ela, evidentemente, acaba conseguindo, né. A serpente, então, murcha, né, porque o ovo foi quebrado, e aí, então, ela regurgita a casca. Ela não vai digerir a casca. Só, olha aqui a glote, tá vendo? Aqui, esse buraquinho aqui na ponta. Aí a casca é regurgitada para fora e ela fica com aquela gemada, né, com aquele omelete que ela fez. A maneira como as serpentes conseguem perceber a sua presa, né, através desses orifícios, né, são as fossetas loreais. Na verdade, o loro é essa região aqui, entre o olho e a narina, né, são orifícios que são recobertos por células termossensoriais. No caso das hiperídeas, existe uma abertura de cada lado da cabeça, e no caso das boídeas e pitonídeas, né, são várias aberturas dispostas ao longo do lábio, né, daí o nome de fossetas labiais. Vamos voltar a falar isso mais à frente, mas apenas lembrando que
ofidismo é um problema, né, de saúde pública, em que as pessoas, né, são vítimas de picadas de serpente, e é um problema sério aqui no Brasil. A gente vê aqui que as jararacas são responsáveis por 90% dos acidentes, seguido depois de cascavéis, depois de surucucu-pico de jaca, que é esse bicho que ocorre no norte do país, e por último, infelizmente, as corais verdadeiras, que têm um veneno bem potente, mas, felizmente, elas representam uma proporção baixa nos acidentes. E, para terminar, vamos falar dos texudines. Então, aonde estão os quelônios, os texudines? Nós já vimos que eles estão aqui entre os Lepidosauria e os Archosaura. Para vocês terem uma ideia de como esse grupo teve a posição filogenética bem discutida, né, vejam essas hipóteses históricas, né, de posicionamento filogenético. Elas já foram consideradas como amniotas basais, como sauropsidas basais, como um grupo irmão de Lepidosauria, como um grupo irmão de Archosaura e até como um grupo irmão de Crocodília. E hoje o que é mais aceito é o posicionamento filogenético de Texudines como um grupo irmão de Archosaura. Existem dois grupos distintos, Pleurodira, que é representado pelos cágados, principalmente, né, que recolhem a cabeça lateralmente, debaixo desse telhadinho formado pelo casco, e os Cryptodira, que são os jabutis e as tartarugas, um grupo mais numeroso em espécies, que tem um mecanismo diferente de recolhimento do pescoço. O pescoço é recolhido no mesmo plano, né, para dentro, e o bicho fica com essa carinha aqui. Então, Pleurodira dobra o pescoço e Cryptodira recolhe o pescoço para dentro do casco. O que a gente chama de casco, na verdade, é a parte superior, que é a carapaça, e a inferior, que é o plastrão. O tecido ósseo que forma o casco é formado por ossos de origem dérmica, né, que estão representados aqui, nessas diferentes suturas, e por cima disso existe um revestimento de escamas epidérmicas. Então, aqui embaixo, essa parte branca, são ossos dérmicos. O que vai por cima é colorido, são escamas epidérmicas, e elas não correspondem, tá? O desenho e a posição dos ossos dos escudos dérmicos não correspondem ao posicionamento e ao desenho das escamas epidérmicas. Diferentemente de outros tetrápodes terrestres, as costelas são exteriores às cinturas apendiculares. Isso é uma característica desse grupo, né? Então, tá aqui, as costelas estão por fora das cinturas, da cintura escapular e da pélvica. Então, vejam aqui o fusionamento, né, a fusão das vértebras, né, da carapaça, né, dá para ver isso quando a gente examina o interior de um casco de tartaruga, aqui. Aqui um Cryptodira recolhendo o pescoço, dá para ver bem a curva que o pescoço faz aqui, durante o recolhimento. Existem hábitos distintos que são melhor compreendidos quando a gente examina a forma do casco dos membros. Então, espécies terrestres como jabutis têm membros colunares, né, o casco um pouco mais alto, membros bem reforçados para manter o peso do corpo durante o deslocamento terrestre. Há formas dulceatícolas, de água doce, como várias tartarugas e cágados, em que o casco já é um pouco mais achatado. Há a presença de uma membrana interdigital para facilitar o deslocamento na água, e as formas marinhas, as diversas tartarugas marinhas, que têm um padrão de casco ainda mais achatado, mais hidrodinâmico, e a transformação dos membros em forma de remo, de nadadeira. Como adaptações respiratórias, as tartarugas enfrentam um problema sério, né? Como é que elas vão respirar? Como que elas vão inflar, né, o corpo para permitir que o ar entre? Como é que elas vão exalar o ar rico em gás carbônico dentro de uma carapaça fixa, fechada? Então, a solução que as tartarugas desenvolveram foi uma respiração controlada pela ação de músculos antagônicos. Então, os movimentos musculares ou pressionam o pulmão com o conjunto das vísceras, e nesse movimento o ar retido no pulmão é
sai para fora, ou então outros músculos contraem a massa visceral e permitem que o pulmão, então, comprima as vísceras e se infle, e aumente o seu volume. Então, nessa situação, ele recebe, então, a entrada de ar. Então, é um jogo antagônico de músculos que ora relaxam, ora expandem, ora contraem o pulmão, e com isso o ar entra e sai da carapaça e permite a respiração. Mas muitas formas aquáticas têm também tanto respiração cloacal como faringiana. Então, essas formas aquáticas possuem estruturas que conseguem absorver o oxigênio diretamente do meio líquido. Então, não é respiração branquial, mas são papilas vascularizadas que conseguem retirar o oxigênio da água. Vários tipos de dieta as tartarugas têm, né? A tartaruga de couro come selenterados, come águas vivas, tá? Elas se reproduzem por oviparidade, não existe cuidado parental, a fêmea põe os ovos e se manda, né? Os filhotes têm um dente de ovo, que é uma protuberância epidérmica, né, com a qual eles utilizam para romper a casca, e algumas espécies, então, têm o sexo determinado por temperatura. E é um bicho que nós vamos voltar a falar na aula de migração, porque ele apresenta uma facilidade muito grande para estudos de migração. Afinal, com um casco desse rígido, você pode colar qualquer GPS de qualquer tamanho, que isso dificilmente vai interferir na movimentação do bicho. Então, tartarugas são animais ótimos para se estudar migração devido às facilidades de marcação. A marcação praticamente não afeta muito o comportamento desse bicho dentro da água. E aqui um mapa, né, que foi gerado a partir do posicionamento constante, né, do monitoramento de GPS de alguns indivíduos. Vamos voltar a falar sobre isso na próxima aula. E por hoje, então, é só. Daqui a pouco, então, nós vamos ter aí a nossa discussão e, em seguida, a aula prática de lepidossauro. Até!